que hoje nós vamos meditar um pouquinho a respeito da bondade de Deus. Quantos momentos alegres, quantos momentos felizes nós temos passado, mesmo em meio a tanta turbulência, né, irmãos? Eu não consigo nem mais lembrar do prejuízo que a Covid-19 trouxe, né, para nós no Brasil, porque são tantas bênçãos, como diz o profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 10, que às vezes nós não temos nem mais espaço para guardar na nossa casa. São tantas bênçãos, se nós pararmos para meditar, né, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, queridos. Nós não conseguimos nem lembrar dos momentos ruins, dos momentos turbulentos da nossa vida, porque Deus é bom, porque a bondade de Deus, ela dura para sempre. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, nesta noite. Deus é bom o tempo todo. Você pode repetir comigo? Deus é bom o tempo todo, queridos. Deus é bom o tempo todo. E no livro de Esdras, o capítulo 7, nós vamos fazer a leitura do verso 6 a 9 e o 27 e 28. Nós vamos ver aqui um pouquinho da bondade de Deus para com a vida destes servos aqui. E nós meditaremos também como Deus tem sido bom para comigo, para com você, ao longo de todos esses tempos. Todos acharam, irmãos? Amém? Esdras, o capítulo 7, nós vamos ler do 6 a 9, e depois nós vamos dar um salto para o 27 e para o 28. Todos acharam? Amém? Misericórdia para alguns? Vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor? Eu vou estar lendo na minha versão. A minha versão pode ser que esteja um pouco diferente dessa que está sendo projetada, ou até mesmo da sua, mas a essência da palavra de Deus, queridos, não muda, não passa, mas permanece para sempre. Diz assim: Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhes deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns israelitas e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do templo, viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto deste mesmo ano, partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do novo ano, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Agora vai comigo no verso 27 e 28 deste mesmo capítulo, irmãos. Louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou o seu amor leal a honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado, porque a mão do Senhor, o meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Amém, queridos? Pai querido, Deus de amor e Deus de imensa bondade, graças nós te damos pelo privilégio que nós temos, Pai, de ouvir a tua doce voz por meio das sagradas escrituras. Por isso, Paizinho querido, pedimos a condução e a direção do Espírito Santo de Deus hoje, Pai, neste momento, para que venha nos conduzir ao entendimento da tua palavra nesta noite. Abra os nossos corações, abra nossa mente, Pai, para que não haja nenhum bloqueio, para que não haja nenhuma interferência, Pai, hoje nesta noite, para que possamos compreender o que o Senhor deseja compartilhar conosco. É no teu nome que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Este é o tema que nós vamos meditar juntos nesta noite. E no capítulo 22, você pode ver que o texto diz que a boa mão de Deus está sobre todos aqueles que buscam e adoram o seu nome. Como nós vimos aqui, queridos, Esdras era escriba, era um sacerdote, ele era um grande conhecedor da lei de Deus, dada a Moisés. Vimos aqui neste pequeno trecho, nessa pequena perícope,
que Esdras tinha um desejo muito grande, um desejo ardente em seu coração, de ver ali restaurado o culto, restaurado o templo em Jerusalém. Pois neste tempo aqui, para que os irmãos possam se localizar, os habitantes de Jerusalém estavam ali, já tinham saído do exílio babilônico, onde eles passaram ali 70 anos. E o povo foi voltando para a cidade, mas o templo, o culto, as festividades de adoração a Deus estavam interrompidas porque não tinha pessoas capacitadas para poder retornar à adoração a Deus, ou até mesmo a construção do templo, dos muros. Ao longo de toda essa trajetória que nós podemos ver aqui na história de Esdras, e você às vezes com mais carinho pode ler todo o livro de Esdras para você compreender melhor este contexto. Ao longo de toda essa trajetória que nós podemos enxergar aqui neste pequeno texto, de volta para casa, de retorno à adoração, de reconstrução dos muros da cidade ali de Jerusalém, a bondosa mão de Deus, nós podemos ver aqui, principalmente neste verso 7 e no capítulo 8, que por mais de 7 vezes, essa frase, a boa mão de Deus, a bondosa mão de Deus, estava sobre os seus servos. E nós vimos que a bondosa mão de Deus estava sim sobre essas pessoas a quem ele havia separado para executar esta boa obra. Ao longo da história da humanidade, queridos, se pararmos para analisar, observar, fizermos uma breve reflexão, principalmente nos registros da Bíblia, temos visto como a mão de Deus tem sido boa, como a mão de Deus tem sido bondosa, como Deus tem sido bom ao longo de toda a história que nós temos registrada de Gênesis, Apocalipse, sobre os seus servos. Logo quando olhamos para Gênesis, Deus cria um mundo perfeito para que nós pudéssemos viver em harmonia com Ele. Deus cria a sua imagem conforme a sua semelhança, a criatura mais especial, a criatura em que Ele mais dedica tempo, amor e zelo, eu e você. Olhamos também quando Deus poupa a vida do seu servo Noé, quando Ele separa um homem de fé chamado Abraão para formar uma grande nação. Vimos também Deus transformando José de escravo a governador de todo o império egípcio. Vimos Deus com a sua mão bondosa de poder, usando poderosamente a vida de Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio, depois de 430 anos ali sendo subjugados, levantando juízes para desbravar terras que pertenciam ao povo de Deus, a terra da promessa que mana leite e mel, estabelecendo reis para administrar os recursos de Deus, profetas para anunciar a palavra de Deus, enviou Jesus para amar o mundo de tal maneira, ao ponto dele entregar o seu único filho, o filho da promessa, para que eu e você pudesse ter vida, e não uma vida como nós temos de 80, 90, muitos até chegam a 100 anos, mas uma vida em abundância, uma vida eterna, queridos. Vemos por meio de Jesus, com sua mão bondosa e poderosa de poder, curando diversas enfermidades, ressuscitando mortos, multiplicando alimentos para saciar a fome de muitos, preparou moradas eternas para cada um dos seus filhos, queridos. Este é um pedacinho somente da bondade de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é muito bom, Ele é melhor do que nós pensamos ou podemos imaginar, e toda bondade que possamos experimentar na face dessa terra, diz a palavra de Deus, que não passa de gotas, queridos. Deus tem muito mais para mim e para você, que estivermos dispostos a permanecermos fiel até a sua volta. E também, queridos, podemos ver que nos dias atuais,
como Deus tem sido bom para comigo, para com você, no seu trabalho, no seu ofício, na sua família, como Deus tem sido bom no decorrer deste ano de 2021, estando conosco todos os dias, mesmo às vezes você levantando ali na correria do seu dia a dia, mas o simples fato de você levantar é porque as misericórdias de Deus sobreveio sobre a sua vida para que você pudesse respirar o fôlego da vida, te dando força, colocando alimento na sua mesa, para que você pudesse então exercer bem a sua função naquele dia. Às vezes mesmo nós não percebemos esses pequenos detalhes do cuidado de Deus para com a nossa vida. Ele tem estado conosco todos os dias, nos abençoando, nos livrando de perigos, de males, nos curando muitas vezes quando estávamos doentes. Quantas pessoas nós não vimos que conseguiram se recuperar deste grande males que veio sobre a nossa vida, o Covid-19, nesses últimos 2 anos? Quantas pessoas não conseguiram se recuperar para a glória de Deus? Nos dando saúde, a bondosa mão de Deus nos dá força para trabalhar, a bondosa mão de Deus nos encoraja, queridos, quando às vezes estamos desanimados, cabisbaixos, pensando até mesmo em desistir da nossa vida. E nós podemos ver, queridos irmãos, que não vai ser agora. Já digo tchau para a pandemia, nessa reta final que nós estamos vivendo desta pandemia, queridos, não vai ser agora. Deste impasse político que temos vivido no nosso país, não vai ser agora, queridos. Deste impasse ideológico também que vivemos, que Deus vai nos abandonar de maneira nenhuma, queridos. Profeta Isaías, o capítulo 49, verso 15, diz: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que deu à luz? Mesmo se isso fosse possível, eu não me esquecerei de vocês jamais, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? E a primeira coisa que nós iremos ver hoje, nesta noite, queridos, é que Deus é bom o tempo todo e está conosco a todo momento. Deus é bom o tempo todo, queridos, e providenciará tudo aquilo que necessitamos para passar bem e com qualidade de vida. Você pode ver isso aí no verso 6, quando o autor diz: Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a boa mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Queridos, Deus é bom o tempo todo e providenciará, da mesma forma que providenciou para Esdras, providenciará para mim, providenciará para você tudo aquilo que necessitamos para passar bem, para viver bem e com qualidade de vida. O profeta Isaías mesmo diz no capítulo 1, verso 19, se não me falha a memória: se vocês estiverem dispostos a me obedecer, vocês comerão e se fartarão dos melhores frutos desta terra. Sabemos que um dia teremos, o melhor no paraíso, nas mansões celestiais, na eternidade, no céu, queridos. Mas esta promessa é para nós que estamos vivendo hoje aqui na terra. A bondade de Deus, queridos, ela começa a partir de agora, a partir do momento que você busca e se dispõe a colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Vimos aqui, queridos, que a nossa vida, irmãos, só tem sentido se buscarmos a realização dos planos de Deus para a nossa vida, e não a nossa autorrealização. Quando partimos para cumprir e realizar a vontade de Deus, aí que a nossa vida começa a fazer sentido. A palavra de Deus no livro de Mateus, o capítulo 6, o verso 33, um versículo bem conhecido, que diz o quê? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se cumprir isso, queridos, que nós acabamos de ler fosse fácil, eu não estaria aqui preparando esta mensagem, esse sermão para compartilhar com você, queridos.
não estaria lendo esses versículos que sabemos de cor e às vezes salteado. Precisamos de fazer um esforço extra, queridos, para buscar realizar as coisas de Deus em primeiro lugar, e não somente as nossas. Há pessoas, e muitos, que vêm à igreja com o intuito de buscar as bênçãos de Deus. Eu não estou dizendo que isto é errado, mas precisamos de buscar também o Deus dessas bênçãos. Muitos vêm à igreja buscar se encher de coisas boas, de palavras bonitas, para recarregar as suas baterias, para conseguir enfrentar uma semana, uma jornada de trabalho árduo. Mas não estão dispostas a buscar o Espírito Santo de Deus em suas vidas, que preenche verdadeiramente, completamente o seu ser, a sua vida, por completo. Há pessoas que vêm atrás de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e esquecem de ir atrás de Deus, o autor e consumador da minha e da sua fé. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, o capítulo 14, o verso 8, diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, queira vivamos, queira morramos, nós somos do Senhor. Às vezes pensamos, queridos, que somos proprietários de nós mesmos, mas como acabamos de ler, irmãos, nós somos do Senhor. A minha vida não pertence a mim, a sua vida não pertence a si próprio, as suas conquistas não são suas para a sua autorrealização, mas do Senhor, para Ele, para a glória dEle. Esdras tinha um desejo ardente em seu coração, queridos, de restaurar o culto, o louvor e a adoração a Deus, no templo em Jerusalém, como nós acabamos de ler aqui neste pequeno trecho. Pastor Zorobabel, que foi um dos primeiros que saiu ali, depois de 70 anos cativos ali na Babilônia, ele que deu o pontapé inicial de reconstruir o templo, pois aquela cidade estava toda alastrada, estava em cinzas, precisavam de reconstruir as casas, os muros, e nós vimos ali o primeiro homem de Deus, que se dispôs a trazer de volta a adoração a Deus, construindo o templo. Mas como vimos no texto bíblico, queridos, esta reforma, construir um templo desse, fazer um rebaixamento de PVC como esse, comprar instrumentos como este, cadeiras como essas, tem custos. Nós sabemos que às vezes são bem caros, bem altos. E Esdras, com este desejo ardente em seu coração, também teria muitos custos para que pudesse ver aquela igreja em Jerusalém funcionando, cultuando a Deus para a glória dele. Esdras também precisava de fazer, queridos, e não só de comprar às vezes, como nós temos aqui na nossa igreja, os instrumentos, todas as ferramentas para que este culto aconteça. Esdras, ele estava na Babilônia, ele teria um outro custo também de sair da Babilônia e levar toda a sua comitiva até Jerusalém, para realizar esta obra ali naquela igreja. Essa viagem que ele fez, os custos que ele teve, aproximadamente, para você ter mais ou menos uma noção, da Babilônia até Jerusalém, em torno de 1.500 quilômetros, como se fosse daqui, ali no norte da Bahia. Mas a gente sabe que naquele tempo, antes de Cristo, eles não tinham a comunidade que nós temos hoje. Não tinha Uber, não tinha ônibus da Águia Branca para levá-los, não tinha táxi, não é? Só dependiam ali da aviação canela, como dizem muitos antigos, né? Ou sentado num lombo de um burro. Muitos, às vezes não tinha nem mesmo animal para carregar os seus pertences, tiveram que carregar mesmo nas costas. Sabíamos que esta viagem ia ter um alto custo, toda a equipe, todo o material, todo tipo de suprimento que eles estavam fazendo. Mas quando nós olhamos e vemos este pequeno trecho dessa história aqui de Israel, vimos como Deus estava sendo bondoso, como a mão de Deus estava sendo boa para aqueles homens e para aquelas mulheres que estavam ali dispostos, a retornar à sua cidade natal,
para reconstruir o templo e a adoração a Deus. E nós vemos que Deus usa até mesmo pessoas que nem são crentes para abençoar e prosperar a sua obra. Em determinados momentos da nossa vida, queridos, tem pessoas que nos abençoam, que nós nem mesmo imaginaríamos que ela poderia fazer isso por nós. E nós vemos aqui que um rei pagão, que nem mesmo conhecia a história de Israel, nem mesmo conhecia o que Deus havia feito por aquele povo, simplesmente foi tocado por Deus para abençoar aquela obra, custeando todos os custos que aqueles homens, que aquelas pessoas teriam. O rei Artaxerxes abençoou com todo o recurso financeiro o que eles precisavam para suprir todas as necessidades dessa viagem, como também todo o material para o funcionamento e a construção daquela igreja em Jerusalém. Você pode ver isso no verso 6, queridos. O rei deu tudo o que ele pediu, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Neste tempo de pandemia, queridos, que temos vivido nesta reta final, muitos são os desafios que ainda temos, muitos são os apertos financeiros que ainda refletem na nossa vida, que essa pandemia nos deixou. Muitos são as dúvidas, as incertezas do dia de amanhã, que por mais que nos esforçamos para não pensar, às vezes acabamos voltando e pensando nessas coisas não muito boas. Mas de uma coisa, queridos, eu estou certo, nós sabemos bem em quem nós temos crido, e estamos certos que Ele é poderoso para nos guardar, para nos sustentar em todas as áreas da nossa vida, até o dia final. Amém, queridos? George Miller foi um missionário do século XIX, eu sempre costumo trazer aqui, foi um dos livros, né, que me marcaram muito quando eu era embaixador do rei, trabalhei com meninos, garotos, né, de 9 a 16 anos. Ele foi um notável missionário do século XIX, irmãos, que se tornou um exemplo de sustento de Deus em sua vida, no orfanato, onde não havia muita fartura de dinheiro, onde não havia muita fartura de alimento. Hoje, nós passamos às vezes, né, por algumas magrelas, como diz aí o termo popular, né, alguns apertos, né, vemos o aumento de muitas coisas. Imagina no século XIX, né, um missionário à disposição de Deus, com 300 crianças para alimentar, dar almoço, janta, muitas vezes trocaram uma fralda ali, não havia muita fartura de dinheiro, alimento, comida, mas mesmo assim Deus cuidou poderosamente deste homem de Deus. Certa feita, como eu costumo dizer aqui, uma experiência desse missionário narrada em seu livro, que ele acordou logo cedo pela manhã, colocou as suas crianças ali sentadas naquela longa mesa e começou a agradecer a Deus pela refeição que eles iam fazer naquela manhã. Só que em determinada hora da oração, uma criança cutucou o missionário George Miller e falou: missionário, você está orando por quê? Não tem leite, não tem pão, não tem nada, eu não estou vendo nada na mesa, né? E o missionário continuou orando, agradecendo a Deus, e logo em seguida que ele agradeceu a Deus pela mesa vazia, pela refeição que eles iriam fazer, logo depois bateu a porta ali, né, um caminhão de leite que estava passando pela cidade, que havia furado o pneu, e tinha que doar para alguma instituição aquele leite, porque não daria tempo de chegar até a borracharia mais próxima que ficava na cidade, e aquelas crianças tiveram leite para tomar naquele dia. E não só se bastasse, passou mais algum tempo, o padeiro também sentiu um desejo no coração de doar os pães que ele fizera naquele dia para aquelas crianças, e não só o leite, mas também as crianças naquele dia, elas tiveram a oportunidade de comer um pão. A bondosa mão de Deus, querido, está cuidando de mim e de você, mesmo não percebendo todo o cuidado que Deus tem para conosco. Esdras, por confiar em Deus em meio àquela grande dificuldade que nós vemos aqui, de recurso financeiro, para construir e realizar toda esta obra que Deus havia colocado em seu coração, nós vimos que Deus supriu todas as suas necessidades financeiras. Eu não sei o que se passa em seu coração,
não sei o que se passa na sua mente, na sua vida, não sei quais são as suas necessidades, não sei quais as dificuldades você tem passado, queridos, mas eu sei que o nosso Deus, como tem suprido todas as coisas ao longo da história da humanidade, como diz o salmista, olha, já fui moço, já fui velho, e não vi nenhum justo mendigar um pão. Este é o mesmo Deus que está cuidando de você hoje, neste momento, que te fez passar com vitória por esta pandemia, para que você hoje estivesse aqui para glorificar a este Deus, que te colocou de pé, que te fortaleceu, que supriu as suas necessidades, para que você pudesse glorificar a este Deus. Não sei qual tem sido suas lutas, as suas necessidades, mas eu sei que se agirmos com esta mesma confiança, queridos, como nós temos visto aqui do servo Esdras, agimos na mesma dependência de Deus, como o missionário George Miller, que nós acabamos de mencionar aqui, não se detendo diante das adversidades, não olhando para trás, como fez a mulher de Ló, não se detendo diante das circunstâncias da vida, queridos. Eu não tenho dúvida que a bondosa mão de Deus, que supriu e abençoou financeiramente a vida de todos esses homens e mulheres de Deus, também suprirá a sua para a glória de Deus. Deus abençoou e supriu financeiramente, queridos, Esdras e toda a sua comitiva, toda a sua caravana, para a realização desta obra que temos visto. E o nosso Deus também suprirá para a glória dele, se simplesmente confiarmos no Senhor. Deuteronômio capítulo 31, verso 6 diz: portanto, sejam fortes e corajosos, uma parafrase minha deste versículo. Não tenham medo e não se apavorem diante da situação difícil que estamos ainda vivendo. O Senhor, o seu Deus, irá adiante de vocês. Ele não os deixará, Ele não os abandonará, diz o Senhor. Amém, queridos? Uma outra coisa que nós podemos ver aqui, que este texto nos traz, é que Deus é bom o tempo todo. Sabe por quê, queridos? Porque Ele te mostrará o caminho certo que você deverá trilhar. Olha só o verso 9 do capítulo 7 de Esdras, você que está com sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: Esdras partiu da Babilônia no dia 8 de abril e chegou a Jerusalém no dia 4 de agosto, porque a bondosa mão de Deus estava sobre aquela comitiva. Imagina o Esdras, queridos, e todo o seu grupo fazendo aquela viagem em direção à Babilônia, sem um meio de transporte confortável, como nós temos hoje. Os meus pais fizeram uma viagem de mais de não sei quantos mil quilômetros, pegou um avião e em 12 horas já estava aqui no Brasil, do outro lado do mundo, em 12 horas já está aqui no Brasil. Nós vimos aqui, queridos, que aquela viagem em direção à Babilônia, aqueles homens, aquela comitiva, aquelas pessoas que compunham aquela caravana, não tinham avião, não tinha ônibus, não tinha um transporte confortável, como nós temos hoje. Não existia aviões naquela altura, não tinha ônibus da Água Branca, não tinha Uber. Muitos possivelmente ali viajaram a pé, passando naquela terra, às vezes naquele deserto, naquela terra quente, naquelas estradas, né, esburacadas. Muitos tinham até animais para carregar o peso ali, né, dos seus pertences, mas muitos tiveram que carregar as suas bagagens nas costas mesmo. Naquele tempo, queridos, não tinha estradas como nós temos hoje, asfaltadinha, tudo marcado, com sinalização, faixa de pedestre. Naquele tempo não tinha nada disso, queridos. Não tinha mapas de localização, não existia GPS. Hoje, quando a gente se perde, né, a gente coloca no GPS, rapidinho a gente encontra o caminho que a gente quer chegar. Não é verdade? Aqueles homens só sabiam que tinham que andar 1.500 quilômetros, aproximadamente 4 meses de caminhada, carregando todos aqueles pertences nas costas, sem uma direção precisa do caminho que eles estavam fazendo.
Eles não tinham nenhuma ferramenta dessa que nós temos hoje que nos facilita a chegar no destino que nós queremos. A sua única bússola de orientação daquelas pessoas foi somente, como nós vimos aqui, a boa mão de Deus sobre a vida deles. Somente a bondade de Deus, queridos, guiando e dirigindo aquelas pessoas pelo caminho certo. Podemos imaginar e às vezes entrar nessa história que nós vimos aqui e lemos um pedacinho de Esdras, com esta missão de trazer o culto, o louvor a Deus ali em Jerusalém. Podemos imaginar por quantas dificuldades eles não devem ter enfrentado e passado nesta viagem. Pode ser que, em muitas vezes, eles chegaram até mesmo perto de se perderem, ou se desviarem do caminho certo, para chegarem ali em Jerusalém. Mas nós vimos que eles estavam contando, fielmente, com a bondosa mão de Deus, com a bondade de Deus, o tempo todo, para conduzi-los na rota certa, e não se perderem, e não se desviarem pelo caminho. E nós vimos, a todo momento, que a bondosa mão de Deus estava sobre aquela comitiva, guiou aqueles viajantes naquele trajeto difícil, para que eles pudessem chegar, queridos, em segurança, ao seu destino final. Tudo isso, amada igreja, que temos passado nesses últimos anos, irmãos, de pandemia, que temos passado também, temos sofrido com este aumento das coisas, do gás, da gasolina, né, dos alimentos mais básicos, da carne. Temos passado e vivido também um grande impasse político, pois o ano que vem, né, são anos de eleições presidenciais, e às vezes nós até ficamos com o cabelo em pé, né, de como vai ser essas eleições. Temos sofrido vários ataques contra a Igreja de Cristo, contra os nossos princípios, através da área, né, e desses pensamentos ideológicos. Temos visto também, sentido na pele, a mudança de muitos hábitos, que às vezes nós não tínhamos, como o de usar máscara, de sempre estar higienizando as mãos, né, coisa que não fazia parte da nossa rotina. Estamos precisando de incluir no nosso dia a dia. Às vezes isso tem nos deixado um pouco atordoados, com tudo isso que temos vivido, queridos. Mas Jesus fala, em João capítulo 14, o verso 6, que Ele é o caminho. E o simples fato de estarmos neste caminho, que é Jesus, o próprio Deus, nos tranquiliza em saber que no final de tudo isso, queridos, dessa nossa caminhada que nós estamos rumando à eternidade, ao céu, nós olharemos um dia para trás e veremos, queridos, o quanto o nosso Deus Todo-Poderoso foi bondoso para conosco em todo o trajeto da nossa vida, para a glória de Deus, em nos ajudar a passar por esses momentos tão difíceis que estamos vivendo nesses últimos anos. Quando você estiver cansado, queridos, esgotado, quando você estiver desanimado, quando você estiver até mesmo desiludido com as coisas que têm acontecido, queridos, traga à sua memória, relembre, como o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga à memória, queridos, relembre o quanto Deus tem sido bom para com você, para com a sua vida, mesmo em meio a essas dificuldades, mesmo em meio a essas lutas que nós temos tido, às vezes conosco mesmo, pessoal, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho. Deus tem sido bom a todo momento para com as nossas vidas, nos dando paz, nos dando saúde, nos dando trabalho, inteligência, fôlego de vida, te dando força para que você estivesse aqui hoje, adorando a Deus. Deus tem nos proporcionado inúmeras bênçãos, queridos, e é para que nós possamos viver bem esta pequena amostra que nós estamos tendo aqui na terra, que Ele nos permite experimentar, queridos, assim como no céu,
onde um dia experimentaremos da bondade do Senhor plena para todo sempre. Deus é bom o tempo todo o tempo. Além de suprir, como nós vimos, tudo aquilo que necessitamos para passar por todas as lutas da vida, Ele também nos dá a direção certa que nos conduz à salvação. Um outro ponto interessante que nós podemos ver aqui, que Deus é bom o tempo todo e nos encorajará e nos animará todo o tempo. Olha só no verso 28, diz: Esdras se sentiu animado, encorajado, porque a boa mão de Deus, a bondosa mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Como nós estamos vendo, irmãos, neste pequeno relato, neste pequeno fato de Esdras, dentro desta missão, deste propósito que Deus havia lhe dado para trazer o culto de novo ali à cidade de Jerusalém, nós vimos que era uma obra que iria exigir muito de Esdras, muito da sua força física, muito da sua capacidade intelectual, muito da sua responsabilidade como líder daquela comitiva, daquelas pessoas em que ele estava liderando, daquele grupo. Isso poderia, obviamente, se ele parasse por um instante para pensar o tamanho da responsabilidade, o tamanho da obra que ele estava entrando, estava aceitando que Deus lhe dera, ele poderia desanimar e falar: não, Deus, eu acho que essa obra é grande demais para mim. Se por um momento ele parasse para pensar no tamanho da responsabilidade que ele estava assumindo, como nós vimos, uma responsabilidade em que ele assumira que ele não tinha recursos, que ele não sabia como chegar do outro lado da direção certa, mas mesmo assim, ele aceitou, porque ele percebeu os sinais de Deus na vida dele através da boa mão de Deus sobre a sua vida. Se por um instante ele parasse para pensar no tamanho da obra que ele teria que realizar, eu acredito que ele pensaria duas vezes em aceitar e topar esse grande desafio, queridos. Esta obra, queridos, estava além dos seus recursos, como nós vimos aqui, financeiros. Mas quando Esdras, ele percebe que Deus está no negócio, quando ele percebe o start de Deus ali, através da sua bondade, trazendo os recursos que ele precisava para realizar esta obra em Jerusalém, continuou o trabalho da obra que Deus havia concedido às suas mãos. E quando nós paramos para observar o que Deus nos fala através deste texto, muitas vezes também somos tentados a desanimar, muitas vezes somos tentados a desistir, a recuar diante de situações como essas que presenciamos e vivenciamos na pele, como da Covid, como da pandemia, como dos prejuízos que ela trouxe até hoje para a nossa vida, para o nosso país, para o mundo inteiro. Mas Jesus, queridos, na última ceia com seus discípulos, ele sabia que a sua hora estava chegando e que logo ele sofreria, logo ele morreria pelos pecados de todos nós. Ele sabia que não estaria mais ali com seus discípulos e também sabia que eles enfrentariam diversas dificuldades, inúmeros problemas. Em dado momento, Jesus virou para os seus discípulos e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu estarei contigo. Eu venci o mundo. Essas aflições, queridos, quando nós olhamos, ela inclui pandemias, problemas financeiros, problemas familiares, conjugais, todo tipo de adversidade, queridos. Eu estaria sendo hipócrita com vocês, estaria até mesmo sendo mentiroso, que agora o fato de você estar em Cristo, agora a sua vida é sua vitória, os seus problemas acabaram, você vai parar de sofrer, mas eu estaria sendo um hipócrita, estaria mentindo, estaria enganando, e nós sabemos que o enganador e o pai da mentira é o diabo. Nós sabemos sim que no mundo teremos aflições, passaremos por dificuldades, passaremos por pandemias,
passaremos por apertos financeiros, mas nós temos a certeza que a bondosa mão do nosso Deus está sobre a vida de todo servo e toda serva que permanece fiel até o dia final. Se pararmos por alguns minutos, queridos, e olharmos quantas lutas já não enfrentamos ao longo da nossa vida, e continuaremos a enfrentar ainda, mas a questão, irmãos, não está no tamanho do seu problema, não está no tamanho do seu aperto financeiro, não está no tamanho da sua luta, da sua dificuldade, no tamanho do seu problema, mas no tamanho do Deus em quem você confia, queridos. Ele sim vai te encorajar quando problemas sobrevierem sobre a sua vida. Ele sim vai te fortalecer e te encorajar, vai te animar, mesmo em meio às tempestades mais ferrenhas da sua vida. Não há ninguém semelhante ao nosso Deus. O nosso Deus é grande e poderoso, diz o profeta Jeremias no capítulo 10, o versículo 6, queridos. Deus é bom o tempo todo, além de suprir tudo aquilo que necessitamos para passar por todas as lutas da vida. Ele também nos dá a direção certa que nos conduz à salvação em Cristo Jesus, e também nos dá ânimo, coragem para continuar e não desistir, e superar em Cristo todas as tribulações que estamos passando hoje, para a glória de Deus. Queridos, Deus é bom o tempo todo. Sabe por quê? Porque Ele colocará pessoas certas na sua vida, para te ajudar nos momentos mais difíceis. Olha só, o capítulo 8 agora, o verso 18, diz o seguinte: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre nós, Ele nos enviou Serebias com seus 18 filhos e parentes. Era um homem inteligente e descendente de Levi. Esdras, além de todas aquelas preocupações, como nós mencionamos anteriormente, dificuldades financeiras, muitas vezes um desânimo ali no meio do caminho por saber da tamanha responsabilidade que teria, às vezes a dificuldade de suprir, a alimentação, os remédios, os custos de alimentação naquela viagem, e de ter a certeza que está no caminho certo. Além de todas essas preocupações materiais, queridos, e da execução desta obra, de administração, de logística, que todo aquele pessoal precisava de ter, surge mais este motivo para ele estar preocupado, porque na sua comitiva, em momento algum, neste verso que nós acabamos de ler aqui, não estava indo nenhum levita, e somente os levitas, como nós sabemos, poderia estar encarregados e autorizados de ajudar os sacerdotes. E em momento algum aqui neste texto nós vimos levitas nesta comitiva, nós vimos pessoas autorizadas para poder ajudar o sacerdote de maneira verdadeira, de maneira autorizada. E mais uma vez nós podemos ver, queridos, como Deus estava sendo bom para com seu servo Esdras em todo o tempo. Neste verso 18 do capítulo 8 de Esdras, nós vimos que ele levanta 18 filhos do sacerdote, do levita Serebias, descendentes da tribo de Levi. Esses homens, eles estavam autorizados por Deus, queridos, a servir o sacerdote Esdras na obra que ele precisava de realizar naquele templo. E no verso 19, se você continuar lendo, Deus separa mais 20 pessoas, filhos de Asabias. No verso 20, Deus separa mais 220 pessoas para servir no templo, auxiliando os levitas. Deus é bom para conosco o tempo todo, irmãos. Ele separou pessoas certas e autorizadas para trabalhar na sua obra. A preocupação daquele homem, mesmo que ele tivesse todo o dinheiro, todo o recurso, mesmo que ele não se perdesse no caminho, ele não tinha pessoas autorizadas para pisar ali no Santo dos Santos, para poder servir ao sacerdote. E a todo momento, a mão poderosa, a mão bondosa de Deus estava com o seu servo, abençoando em tudo, não só nas questões financeiras, não só no vestir,
não só no que comer, mas também nas pessoas certas para abençoar a boa obra de Deus ali em Jerusalém. E quando nós olhamos, queridos, principalmente por essa marca da pandemia que nos deixou, tem movido muito o amor ao próximo. Nós vimos muitas pessoas, né, pelo menos aqui no nosso estado, já passamos por vários outros motivos, principalmente de enchentes, onde cidades ficaram isoladas porque quebraram-se as pontes e elas ficaram isoladas. E nós vimos, em se falar do nosso estado, como os capixabas foram solícitos, juntando ali mantimentos, comida, água. Nessa pandemia também não foi diferente. Quantas pessoas, né, ali foram solidárias para com pessoas que não tinham, às vezes, nem mesmo condição de comprar uma cesta básica, com este aumento dos alimentos. Deus tem sido bom, queridos, a todo momento, para com você, para comigo. Deus tem mandado, separado, escolhido as pessoas certas, no momento certo, na hora certa, para realizar a sua obra na sua vida. Como nós dizemos anteriormente, Deus às vezes nos surpreende com a ajuda de onde nós menos esperamos, de pessoas que nós nem imaginaríamos que pudessem às vezes, né, nos dar uma palha, um grampo de cabelo. E Deus tem usado pessoas, como nós vimos aqui, um rei que nem era crente, que nem era temente a Deus, que nem participou da história desse povo, ajudando a suprir todas as necessidades financeiras daquelas pessoas. Isso, queridos, é a prova da bondade de Deus, do seu amor para com você, para comigo, porque Deus é amor. Deus é bom o tempo todo, queridos. Além dele suprir tudo aquilo que necessitamos para passar bem e com qualidade de vida, Ele também nos dá a direção certa que nos conduz à salvação, nos dá ânimo, nos encoraja para continuar a não desistir e ainda separa pessoas certas, queridos, para nos abençoar em tempos difíceis. Deus é bom o tempo todo, queridos, e te protegerá, te guardará de todo perigo e de todo mal. Olha só o verso 31 do capítulo 8, diz: a bondosa mão do nosso Deus nos protegeu, nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Você pode imaginar, queridos, a dificuldade que eles passaram naquele trajeto. Esdras não só enfrentou, às vezes, a preocupação de conduzir aquelas pessoas, de que todas pudessem chegar sãs e salvas, que todas pudessem chegar com condições físicas para ajudar ele ali na construção, né, e na retomada do culto naquele lugar. Foram muitas dificuldades que eles enfrentaram. Era um grupo grande de pessoas que precisavam de comer, precisavam de tomar banho, precisavam de remédio. O trajeto que eles estavam fazendo era muito perigoso, queridos. E ainda por cima, estavam transportando uma fortuna em ouro, em prata, em bronze. Se você observar em Êxodo do capítulo 8, do 24 ao 30, ele fala: nomeei 12 chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias e outros 10 sacerdotes, para ficarem encarregados do transporte da prata, do ouro e dos outros objetos que o rei e o seu conselho e os seus oficiais e todo o povo de Israel havia doado para o templo de Deus. Pesei o tesouro. Ao entregá-lo, o seu total era de 22.750 quilos de prata, 3.500 quilos de utensílio de prata, 3.000 quilos e 500 de ouro, 20 tigelas de ouro, cada uma pesando 8,5 quilos, 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como o ouro. E eu disse aos sacerdotes: vocês e esses tesouros foram consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. Guardem bem esses tesouros, até que os apresentemos aos líderes dos sacerdotes, aos levitas, aos chefes das famílias de Israel, que os passarão nos depósitos do templo do Senhor em Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas
aceitaram a responsabilidade de transportar esse tesouro da prata e do ouro até o templo do nosso Deus em Jerusalém. Queridos, nós vimos que em todo momento a bondosa mão de Deus não tem fim, queridos. A bondosa mão de Deus não existe limites, pois havia livrado eles de todas as ciladas que o inimigo havia armado para eles ao longo do caminho. Aqueles homens não só se preocuparam em suprir as suas necessidades financeiras, fisiológicas e até mesmo de saúde, em chegar vivos do outro lado, mas eles também poderiam ser assaltados, porque estavam carregando uma grande quantidade de ouro, de prata e de bronze. E nós vimos que a boa mão de Deus livrou aqueles homens, aquela comitiva, aquelas pessoas de todas as ciladas que o inimigo havia armado para eles ao longo do caminho. Havia livrado aquelas pessoas de serem roubadas, saqueadas, emboscadas, de ladrões, golpistas, pessoas desonestas. Queridos, se nós já chegamos até aqui com vida, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. E é por isso que nós estamos alegres, queridos. É por isso que nós podemos dizer Ebenezer, como uma das músicas, né, que minha mãe deve lembrar também, que nós cantávamos lá em Portugal, na Igreja Batista do Pastor João. Até aqui nos ajudou o Senhor, que ela diz: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, e sempre ajudará. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, e sempre ajudará. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Por isso nós dizemos Ebenezer, Ebenezer, Ele está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e a sua mão tem sido bondosa para comigo e para com você, até a sua volta, queridos. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Paizinho querido, Deus de amor e Deus de imensa bondade, graças nós te damos, Pai, pela tua bondade que nós vimos que não tem fim, Pai, pela tua bondade que não tem limites, Pai. Essa bondade do Senhor não tem limites, Pai, que um dia o Senhor, do mais alto e sublime céu, olhou para nós, miseráveis aqui na terra, Pai, e esta bondade fez com que o teu único Filho descesse do teu santo trono de glória, para que nós pudéssemos ser perdoados pelo sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Oh Deus, não existe bondade maior do que esta que o teu Filho demonstrou na cruz, Pai. E neste momento, Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Pai, pela bondade do Senhor, que tem suprido todas as nossas necessidades, Pai. Não aquilo que nós queremos, como nós aprendemos hoje na EBD, mas tudo aquilo que necessitamos para viver bem e com qualidade de vida até a sua volta, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelas lutas, pelas dificuldades que passamos, porque sabemos, Pai, que isto é uma prova que o Senhor nos dá para que possamos nos aperfeiçoar cada dia mais no Senhor, Pai. Te agradecemos, Pai, pela bondade do Senhor que nos conduz, Pai, à salvação. Se não fosse por ela, Pai, nós estávamos como ovelhas perdidas, desgarradas do aprisco, Pai. Por isso, Pai, te agradecemos pelos momentos, Pai, que às vezes nos encontramos desanimados, que às vezes nos encontramos, Pai, desesperados, cabisbaixos, Pai, e a tua mão de poder, a tua mão bondosa e poderosa nos animou, nos levantou, nos encorajou para que nós pudéssemos continuar e não desistir, Pai. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos, Pai, porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a tua mão bondosa, Pai, tem nos protegido, tem nos guardado e tem nos livrado de todo perigo, de todo mal, Pai. É por isso que nós te agradecemos.
É por isso que nós te bendizemos. É por isso que a tua igreja diz: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. É por isso que nós estamos alegres, Pai. Mesmo por tudo que temos passado, Senhor Deus, mas estamos alegres porque a tua bondosa mão, Pai, nos acompanha, nos acompanhou e nos acompanhará até o dia da sua volta, para a glória do teu santo nome. É no teu nome que oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.